Contar ou não contar o diagnóstico? E aí, doutor? Eu conto ou não conto? Eu abro ou não abro? Eu vou participar de um processo seletivo, eu conto? Eu devo falar no meu trabalho que eu tenho isso? Eu levei para compartilhar o meu diagnóstico 3 anos. Me doía muito pensar que eu ia ficar dependente, que as pessoas iriam me olhar como coitadinha. Eu mesma, quando eu recebi meu diagnóstico, num primeiro momento, eu não quis contar para as pessoas, porque nem eu sabia como eu estava me sentindo sobre isso. E eu comecei a me sentir um pouco menor no primeiro momento, assim. Talvez 50% dos pacientes não conte para os outros o diagnóstico. Eu não quis que ninguém soubesse, eu não quis, até hoje, né, na verdade, eu não falo nas minhas redes sociais. Não é todo mundo que sabe que eu tenho esclerose múltipla. Para minha família, nunca falei abertamente. Então, quando eu digo que falar de saúde, a gente está falando mais de questões sociais do que da própria questão de saúde, porque na minha casa, eu quando fui diagnosticado, escolhi manter só na minha família. Falei, pai, eu não quero que você conte pra ninguém. Olha que louco, eu montei uma ONG que fala sobre isso e eu falo da minha vida todo dia. Mas naquele momento eu não queria que falasse. Mas a sensação é que esse medo tem a ver com preconceito social. Eu acho que a primeira coisa que cabe falar é assim, receber um diagnóstico não é fácil, tá? De qualquer coisa, ele é um processo de luto. Então, negação, ira, depressão, barganha e aceitação, que são as fases do luto, são as fases de um diagnóstico também. Então eu espero, às vezes, encontrar uma pessoa que questiona o que ela tem, que é as evidências científicas, mostra aqui no meu exame, por que eu tenho isso. A segunda coisa, ela quer saber o que fazer para melhorar. Então, tem tratamento? Não tem tratamento? A parte do tratamento específico, o que eu posso fazer de comportamento, de estilo de vida. E na sequência vem, e aí, doutor, o que acontece comigo? Então, a pessoa quer saber se a doença vai progredir, se não vai progredir. Essa é uma conversa que existe e que eu sempre digo que, olha, você vai levar uma vida normal, mas eu abro um parênteses e falo, você terá uma vida normal aos olhos dos outros. Ou seja, os outros vão te ver bem, mas eles não estão vendo que eu tomo um remédio, que eu vou no médico periodicamente, que eu tenho que fazer exame, que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que prestar atenção no que eu como, que eu tenho que dormir direitinho e tal. E aí vem os outros. E aí, doutor? Eu conto ou não conto? As coisas chegam a tal ponto que eu já atendi pessoas que a mãe não contou para os filhos. E não eram filhos pequenos, eram filhos adolescentes. Por que isso acontece, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer é da porta do consultório para dentro é fácil. O difícil é o mundo lá fora. Quando as minhas internações aconteceram e eu tive que ficar muito tempo internada, não teve mais como eu esconder, né? Aí eu tive que falar, assim. Mas é porque vinham muitas perguntas e cada vez que as pessoas perguntavam, vinha mais gatilhos e eu me sentia muito invasiva, eu me sentia mexida com aquilo. Numa comunidade religiosa que enxerga um diagnóstico como uma penitência, será que eu vou me sentir à vontade de falar? Deus está me punindo aqui com a esclerose múltipla. Então, doía muito pensar que pessoas iriam se afastar de mim por falta de informação. Porque você tá ali convivendo com o diagnóstico, lidando com isso, com essa insegurança de você saber que a estrutura que você está inserido dificilmente vai ser acolhedora da forma que deveria. Eu acho que a história do contar ou não contar tem muito a ver com a desinformação e o preconceito. Quase que a reação natural já é omitir. E aí entra o contar. Eu acho que contar sempre é a solução. E eu volto para a questão social. A depender do lugar, a depender da tua cor de pele, de quanto você ganha no fim do mês. E tudo isso tem a ver com os desafios de contar, com os obstáculos de contar ou não. Então, começa com o nome, esclerose múltipla. O estigma do esclerosado,
o estigma do múltiplo. Então essa é a primeira coisa que a pessoa enfrenta. Muitas pessoas passam anos sem ter essa segurança e o quanto isso não é um fator estressante e traumático para nós, para nossa psique, para nossa autoimagem, para a forma como a gente se coloca no mundo, de você estar sempre tendo que ali manipular essa informação, não porque você quer, porque o que está fora não está pronto para receber o que você precisa trazer, sabe? O preconceito social a gente vê em várias maneiras, né? A invisibilidade que a gente tem, como não é uma coisa visível, né? É uma doença que as pessoas olham pra gente e acham que a gente tá normal, né? Mas definitivamente a primeira coisa é quebrar o tabu. É falar, entendeu? Falar de sintoma neurológico, falar que queimação é um sintoma, que formigamento é um sintoma, que dificuldade de mobilidade é um sintoma, que perda visual é um sintoma. Aí eu liguei a televisão e falou, o personagem estava em uma máquina de ressonância, saiu, ele na frente do médico. E o médico falando, você tem esclerose múltipla e essa é uma doença fatal. Eu falei, a médica mentiu pra mim. Teve isso anos atrás, teve uma novela com um personagem com esclerose múltipla e assim, no começo até muita gente ficou animado, porque vai falar do diagnóstico, vai quebrar o tabu e tal. Mas ou o autor se desvirtuou em algum momento, ou a assessoria médica foi tão ruim, porque assim, o personagem desmaiava, convulsionava, são todas coisas que não acontecem com alguém com esclerose múltipla. Roteiristas que pensam em novelas colocam personagens com diagnósticos e retratam os diagnósticos de uma forma completamente diferente da ciência. E aí, nesse momento, é dever daquele que até já segue contando o próprio diagnóstico, reforçar o que é o diagnóstico. Contar, para mim, é sempre uma opção, mas a depender das situações, nos diferentes círculos, ou mesmo de proporção nacional, como uma desinformação em cadeia nacional, eles demandam que esse ser diagnosticado, que virou um multiplicador de informação, reforce o que é e o que não é a própria condição. Porque isso é o business, né? Isso é o que chama atenção ali, né? A história dramática, a história de superação, e isso vem muito capacitismo junto com todo esse contexto. E aí quando a gente coloca essa situação do micro para o macro, a gente vê que ainda tem muito a evoluir na quebra de estigmas, num processo da gente reverter preconceitos, conseguir conscientizar sobre isso. Mas aí depois da aceitação real que eu tive com a ajuda da minha mãe, da minha fisioterapeuta e com a ajuda dos grupos, lendo os blogs, lendo textos de pessoas que convivem ali com isso e falam, caramba, peraí, eu não quero ficar presa, recolhida, eu vou contar. E aí eu comecei a escrever meu blog ali e quando eu percebi que, caramba, eu consegui ajudar alguém através de um texto que eu escrevi, eu fiquei muito feliz. Acho que a rede de apoio não é necessariamente física, presencial, família. Então, a associação de pacientes eu acho que tem um papel enorme em tudo isso. A gente recebe muitas pessoas na organização, inclusive eu já fui uma delas também, que às vezes acabaram de receber um diagnóstico, estão ali fragilizadas, não têm muita certeza dos próximos caminhos, dos próximos passos, muitas vezes não têm as informações adequadas, né, que a gente falou aqui já, que é tão importante para conseguir estruturar. E esse momento de conexão, de acolhimento, de amparo, de fortalecer, é quase um processo de nutrir, né, essa pessoa. A partir do momento que a gente tem esse apoio, essa estrutura, você consegue ter espaço e possibilidade de se apropriar de tudo isso, de se empoderar dessas situações, de conseguir entender todo esse processo e conseguir agir a partir disso, fazer parte disso como um coletivo. Algumas pessoas abrem ativamente o seu diagnóstico porque são comunicadores, porque são militantes. Outros abrem porque não querem esconder. Porque essa turma mais jovem, ela quer fazer parte. Eu passei de um processo de fragilidade, eu me nutri, eu me empoderei e agora eu virei um multiplicador.
E esse lugar na sociedade onde eu me percebo como alguém que pode ajudar a sensibilizar lugares que não conhecem, ou talvez não lidem bem com o que eu já aprendi a lidar, isso é desafio. Porque aí você está sujeito, naquela régua de segurança, a encontrar situações do tipo desfez o match. No meu caso, não aceitou pagar a cobertura do meu plano de saúde. Mas está tudo bem também. Pelo menos eu contei. Escolher contar o seu diagnóstico é direito seu. Mas talvez mais que direito, é dever entender que uma sociedade que não reconhece o problema é uma sociedade que não trabalha para melhorar. E o tomador de decisão, como um ser público, ele vai legislar, ele vai refletir sobre aquilo que tem mais relevância na sociedade. Quanto mais eu escondo o impacto da esclerose múltipla na sociedade, menos relevante é para o tomador de decisão. Mas eu entendo a importância política e social de falar para todo mundo que eu tenho esclerose múltipla. E a minha esclerose múltipla ela foi desafiadora nessa e nessa situação. E que é diferente da situação do João, da Maria, do José. Quanto mais Joãos, Marias e Josés nós tivermos, mais a gente ajuda a própria sociedade a definir o que é prioridade para ela. O que é prioridade para ela. Agora, se a gente não fala... Durante o processo da entrevista, eu não, desde o início, assim, era sigiloso, né? Mas falando com vocês, eu entendi e eu compreendi a importância que nós temos perante a uma sociedade de falar sobre algo que nós mesmos que temos a doença não falamos, negamos algo. Eu digo, eu nego algo que eu tenho. Eu preciso aceitar, eu preciso me aceitar. Durante essas entrevistas, foi muito forte para mim isso. Então, eu desabrochei, eu despertou em mim a vontade de realmente a importância do falar que sim, eu tenho esclerose múltipla, a minha voz importa. Você sabe de uma coisa? Eu não sei se foi a gente que fez isso. Foi a gente que fez? Eu acho que dessa vez a gente já fez ano passado. A gente que fundou o Agosto Laranja. A AME fundou o Agosto Laranja. Ela criou o conceito do Agosto Laranja, que é esse lacinho aqui. Por muitos anos a gente foi iluminando o Palácio dos Bandeirantes, iluminando o Brasil inteiro, pontes e tudo que você pode imaginar. E eu acho que o supra-sumo de contar é responder para essa pergunta de foram vocês que fizeram esse negócio do tô vendo agosto laranja para tudo que é lado? Cara, eu não sei. E é aí que eu fico com orgulho, porque não fui mais eu não sou sozinho, foi exatamente. Eu não sei, e aí eu me arrepio com essas coisas, porque, cara, graças a Deus, não fui eu. Porque aí, cara, a sociedade está fazendo isso. Isso aí.